Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, amados e queridos irmãos, irmãs, paz e bênção. Hoje a igreja celebra a memória de um grande santo, São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Vamos ouvir o Evangelho que a igreja nos propõe hoje, Marcos 3, de 31 a 35. Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nessa memória de São Francisco de Sales, é apresentado o conflito explícito de Jesus com os de sua casa. Os familiares de Jesus vão a Cafarnaum para levar Jesus de volta para sua casa em Nazaré. E o contexto desse episódio nós sabemos, porque ontem Jesus entrava em conflito com os mestres da lei que tinham vindo a Jerusalém e estavam dizendo que Jesus estava possuído por Beelzebul e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então, para muitos e para os familiares de Jesus, chegou até a notícia que ele estava ficando louco. Isso era uma vergonha para os familiares, ter um filho assim. Veja como que Nossa Senhora sofreu de ver também falar do seu filho, falar de Jesus. Ela bem sabia de quem é Jesus. Nossa Senhora sabia quem é Jesus, é a que melhor pôde saber. Por isso ela é a primeira discípula do Senhor. E esse saber de Maria não era um saber só intelectual, mas era um saber existencial que foi entranhado em todo o seu ser. Maria estava toda ela em Cristo. Ela estava toda possuída pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo. Ela era cheia do Espírito Santo. Ela sabia da verdade, aonde estava a verdade, e foi fazendo aquele caminho de fé, descobrindo quem é Jesus, conhecendo Deus, aquele Deus que ela gerou no seu coração. Mas muitos não conheciam, e por não conhecê-lo, não porque Deus se negava, estava ali revelando, mas as pessoas não quiseram, se fecharam nas suas ideias. Cuidado quando você se fecha na tua posição, cuidado quando você se fecha nas suas ideias e acha que só o teu grupo, só você, só aquela ala que está certo e que os outros estão todos errados. Só você que sabe das coisas de Deus, só você que sabe sobre teologia, liturgia e tantas outras coisas, e que o jeito dos outros fazerem está tudo errado. Cuidado com essas posições, irmãos, cuidado. É preciso estar atentos, é preciso agir com discernimento, é preciso deixar o Espírito Santo ir nos convencendo e ter abertura, porque senão, mesmo falando de Cristo, nós podemos estar negando a Cristo. Mesmo falando que nós somos defensores dele, podemos estar negando, assim como os fariseus defendiam a fé de Israel, mas foram incapazes de perceber o autor da fé. Aonde que estava o autor da fé deles? Estava ali no meio deles, e eles o chamavam de Beelzebul, que era o príncipe dos demônios. Quantas pessoas hoje chamam Papa, chamam os bispos, meu Deus, por falta de discernimento, ou às vezes estão habitolados em ideias fundamentalistas,
ou de um fundamentalismo religioso. Nós precisamos discernir, irmãos, ter a capacidade de discernimento para que nós não fiquemos fora desta casa, assim como os familiares de Jesus que ficaram de fora da casa. Não foram capazes de entrar na casa, e entrar na casa é entrar na igreja, entrar na comunidade, e só quem entra e quem está dentro da comunidade é que pode descobrir quem é Jesus. Mas não é a igreja que eu quero, ou a igreja que eu idealizei, mas é a igreja que Jesus sonhou. E esta igreja está no mundo. Certo que ela está no mundo, dentro dela tem joio e dentro dela tem trigo. E quem vai purificá-la? É o seu Senhor. A igreja é a esposa de Cristo. Por isso Nossa Senhora está sempre ligada a Jesus, ligada a Ele. Ela está intimamente ligada a Cristo. Ela nunca está fora dessa casa. Aliás, Deus fez dela a sua morada. E quando os irmãos, que são os parentes próximos de Jesus, chegam ali, estão lá fora te procurando, ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí está a presença carinhosa de Nossa Senhora. Será que nós já entramos nessa casa com Jesus, ou somos daqueles que ainda se encontram fora, criticando tudo, sem compromisso com nada na comunidade? Às vezes, nós damos aparência de grande piedade, porém nosso coração pode estar longe, usando a palavra tecnológica, desconectado de Deus e da realidade. Não tenhamos medo dos conflitos, de enfrentar algumas situações por amor a Jesus e seu Evangelho. Isto é, se de fato somos de sua família, aqueles que fazem a vontade de Deus. Só quem está dentro da casa com Jesus poderá entendê-lo. Quem escuta Jesus e o acolhe faz a vontade de Deus e se torna irmão, irmã e mãe do Senhor. Muito mais profundos e fortes que os laços de sangue são os laços que nascem do Espírito. A comunhão com Jesus nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus e responsáveis uns pelos outros. Que São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, interceda por nós e nos dê o mesmo amor, a mesma paixão, devoção que sempre nutriu pela Igreja, pelo Papa, pela Virgem Maria, pela Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.